Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula de cálculo. Eu vou fazer nesse primeiro momento uma retomada na parte inicial em que a gente fala de série e sequência, né? É importante a gente ter essa concepção muito bem definida do que a gente trabalhou em sala de aula, né? Quando a gente vai falar exatamente da ideia de séries e depois a gente vai entrar aqui, né? A ideia de série é diferente do que a gente já trabalhou na sala de aula. Então aqui é um retomo aí rapidinho, série, sequência. Quando a gente fala de sequência, a gente está preocupado, nós estamos preocupados com a ideia de sucessor, né? A ideia de antecessor, entendeu? Essa é a jogada. Então, trabalhar com o que a gente quer de antecessor e sucessor, ok? Bom, a princípio, nós vamos ficar com a ideia, a princípio, né, nós vamos ficar com a ideia, né, seguindo aí o nosso AVA, de sucessor, ok. E quando nós formos trabalhar, né, com série, a gente está preocupado em soma. E aí, por falar em soma, na aula, o que, que nós já vimos? Que o somatório entre, por exemplo, uma constante k, que vai até mais infinito, tem essa cara, r elevado a k. E dentro desse conceito, o que, que nós já vimos? Que k são os termos da minha série, o meu r seria então a nossa razão, tudo bem? E o meu a seria o primeiro termo da série. Mas para não confundir este cara aqui, lembra que a gente comentou bastante, ó, para não confundir este cara aqui com este cara aqui, o que, que nós podemos definir? Que este cara aqui, ele é o número de elementos que possui a minha série. Sensacional. Essa é a ideia de que possui os elementos da minha série. Tudo bem? Então, vamos só continuar aqui. Vamos lá então. Se eu pedir aqui um novo. Não, não é isso que eu quero. Quero com o logo. Então vamos duplicar. Uma vez duplicado, então vamos apagar esse negócio aqui. Muito bem. Apagando isso aqui, vamos dar continuidade no que a gente estava falando aí para vocês. Então vamos pensar assim. Se nós tivermos um somatório, certo? Se nós tivermos um somatório em que K inicia em U, que é um termo genérico, e vai até infinito, em que eu tenha U K elementos. Perceba que a posição do K indefere se ela está em cima, se ela está embaixo. O que, que a gente tem nessa relação de U elevado a K? Em que U é o primeiro termo da minha série. Então, nesse caso aqui, eu tenho o U1 mais o U2 mais o U3 mais eu tenho o N da minha enésima posição. Essa é a jogada que a gente precisa ter dentro desse critério que a gente trabalha, ok? E assim, nós podemos generalizar o seguinte: eu posso ter uma soma enésima, ok? Indo, por exemplo, até. Opa, desculpa. Indo até mais infinito. Onde esse meu n, tá? Ele pode começar em zero, em um, em 2, tá? Então esse seria o primeiro termo, a primeira posição da nossa série que a gente quer começar. Bom, mas enfim, por que eu aprendo séries, né? Eu aprendo séries para perceber o comportamento de uma função e perceber que se eu pegar esses números, essa sequência de valores que obedece um determinado padrão, se essa soma tende a algum lugar. E aí, quando a gente diz se essa soma tende a algum lugar, a gente está preocupado se uma série converge ou não. Tá, o que significa convergir? Trazer todos para um resultado aproximado. Se a gente voltar lá em limites, a gente aprendeu no cálculo 1 essa variação, trabalhar com limite. Qual é o limite de uma função? Então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, em física, e eu tiver, por exemplo, um cabo de aço desse, eu prender um objeto aqui, qual é o limite de tensão que esse fio suporta até ele estourar ou até ele aplicar uma determinada deformação? Então eu vou percebendo que na medida em que eu vou acrescentando valores aqui,
tudo bem? Eu vou acrescentando valores, eles vão tendo determinadas respostas, né, em função disso. Cortando aqui, fazendo um truncamento muito rápido, a gente pode perceber a situação que está acontecendo aí, por exemplo, do coronavírus. Então, o que os estatísticos, o que os matemáticos eles estão fazendo? Eles perceberam o comportamento do vírus, como é que ele age, e perceberam que este crescimento, como não vou fazer aqui na tela, ele se torna exponencial. Perceba que na medida que isso cresce e vai divergindo, a gente pode dizer que essa série, isso é uma série que leva a um somatório. Eu não tenho uma sequência, porque se você observar a quantidade de mortes de um dia para o outro, ou a quantidade de infectados de um dia para o outro, ele não respeita um padrão. Ele aumenta 10, aumenta 100, aumenta 80, diminui tanto. Então é uma soma, isso é uma série. E eu não consigo prever essa soma, mas eu consigo tentar prever a curva em que ela vai chegar no ponto máximo, mas eu não consigo ter uma precisão disso. Então eu não consigo dizer se ela é convergente ou divergente. Deduz-se que ela é divergente, porque os valores não convergem para nenhum sentido, ok? Bom, uma vez entendendo, e claro que isso vocês vão aplicar dentro de um comportamento elétrico, dentro de uma região, dentro de uma função, é mais ou menos essa a ideia. Então, para a gente desmistificar um pouco isso aqui, se eu pegar como exemplo, vamos lá então, o número 0,666 e assim vai, né? Não importa qual é o período. Se eu for somar esse 0,666 com vocês, eu não posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que 0,6 mais 0,06 mais 0,006 mais 0,0006. E se eu somar esses caras, eu vou estar cada vez mais próximo disso aqui. E na medida que eu vou aumentando os termos, então aqui seria o meu K1, aqui seria o meu K2, aqui seria o meu K3, aqui seria o meu K4. Como lá no exemplo anterior, se eu só mudar lá para você ver, ó, eu usei U, eu falei U, então se eu voltasse para cá, eu também poderia dizer, esse é o meu U1, esse é o meu U2. Então é só uma escolha de variável, é só uma escolha de variável, ok? Então esse aqui é o que a gente pode chamar para vocês de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. E aí você concorda comigo que eu vou ter um somatório, se eu chamar isso de U, né, ó, tendendo a que inicia num determinado valor, que vai até infinito, você concorda comigo que eu vou ter uma soma enesimal? Você entendeu? Eu tenho uma soma de N termos que vai aparecer aqui. Então a gente diz que isso é um, né? E aí a gente pode fazer essa jogada aqui genérica, tá vendo? Então eu tenho uma soma de valores que se tem. Mas se você observar a soma desse cara aqui, esta soma, ela é o quê? Ela é finita. Por quê? Ela tende cada vez mais, cada termo desse aqui, ele vai se aproximando cada vez mais de zero. Então eu já sei, muito provavelmente, que isso vai convergir ou vai tentar se aproximar no futuro de zero, ok? No máximo aí de um 0,7. Então a gente diz que ela é, a ideia dela é que ela seja uma soma finita, ok? Bom, eu vou apagar aqui um pouquinho essa generalização minha aqui, se é a ideia de soma finita para vocês. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ó, a gente tem que pensar assim, ainda lembrando da sala de aula, a gente está revivendo ainda aquelas questões de sala de aula, tudo bem? Então você pode perceber o seguinte, aqui você tem uma sequência de valores, você concorda comigo? Pensa bem, hein? Então aqui você tem uma sequência, ó. Essa sequência, ela pode ser lida tanto daqui para cá, como ela pode ser lida daqui para cá. Concorda comigo?
Obrigado. Então, essa sequência que a gente tem que analisar é o seguinte. Esta sequência, ela, olha só, vou trocar de cor. Ela pode, né, não trocou, mas tudo bem. Ela pode, vamos destacar aqui então. Essa sequência, ela pode, tudo bem, ser convergente. Entendeu? Se ela for convergente, então a gente tem que pensar assim. E a série? Né? Tá vendo? Ó? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, eu vou afirmar aqui para vocês o seguinte. Se a minha sequência, ó, sim, se a minha sequência converge, ok? A gente já viu lá atrás, não sei se você lembra, de um carinha que a gente chamou na sala, módulo de R. Ó, se o R, a razão, for maior que 1 e menor que 1, tá vendo? Se ela for maior que 1, você já lembra disso, ela diverge. E se ela for menor que 1, ela converge. Então, se a minha sequência convergir, tá? Se a minha sequência ela converge, ela é menor do que 1, então a minha série, ó, lembra que a ideia de série é soma. Ela pode também convergir, ok? Agora, se a minha sequência, meu camarada, se a minha sequência diverge, se a minha sequência diverge, automaticamente, tudo bem? A minha série também diverge. Isso é fato. E é muito simples de entender, ok? Se a sequência que tem a ideia de soma divergir, é óbvio que essa sequência e série também, ambas são iguais. Não tem muito o que analisar nesse caso, ok? Essa é uma ideia muito simples. E como é que a gente chega nessa ideia? Então vamos lembrar aqui da nossa aula. Vai tentando fazer esse aporte da aula sem voltar muito no seu caderno, tá? Sem pegar lá as suas orientações. Vai lendo aí, vai ouvindo aí essa minha fala e vai lembrando dos nossos encontros, do que a gente viu em sala de aula. Então, olha essa situação. Quando a gente fez a série, a gente tinha um K, que poderia iniciar em zero, que ia até mais infinito, em que o nosso objetivo era chegar aqui. E isso nós já trouxemos para vocês aqui hoje, ó, no primeiro slide. Ok? Muito bem. Então vamos pegar a soma dessa, tudo bem? Série. Então vamos pensar assim. Pensa comigo. 1 mais 3. Se eu pegar aqui 1 mais 3 mais 9, 27. Ó, eu lembro que na sala eu coloquei uns números assim para vocês e dei um tempo para vocês pensarem na ideia de razão. Bom, se você analisar aqui a razão, vamos lá. O que é a razão? É a divisão entre dois elementos. Então, se eu andar daqui para cá, eu tenho razão. Se eu andar daqui para cá, eu tenho uma razão. E se eu andar daqui para cá, eu tenho a razão. Se eu fizer 27 dividido por 9, dá razão 3. Se eu fizer 9 dividido por 3, dá razão 3. E se eu fizer 3 dividido por 1, dá razão 3. Então, dentro deste conceito aqui, ó, eu já sei que o meu R é 3. Eu já sei que o meu A é 1. Por quê? Porque é o primeiro elemento, né? Ou seja, é o primeiro elemento, é o meu primeiro termo. Tá aqui. E aí eu preciso verificar quem é o meu K. Eu quero saber quem é este cara aqui, ó. Quem é o termo do primeiro elemento, ok? Então, se vocês observarem essa análise, você concorda comigo que isso aqui poderia, ó, eu tenho certeza que vocês aí já conseguiram chegar numa análise. Você concorda comigo que isso nada mais é do que 1 vezes 3 elevado a zero? Né? Porque qualquer número elevado a zero é 1 vezes 1, 1. Então você concorda que isso aqui é o primeiro termo
vezes 3 elevado a 1, ó o K aí, tá vendo? Lembra do K que a gente colocou para vocês aqui, ó? Ó, é o número de elementos, ok? Ó, aqui, ó, o K, número de elementos. Então aqui agora eu tenho o meu segundo elemento, não esquece, ó, 1, 2. Então aqui, você concorda comigo que dá 3? E se eu pegar esse cara aqui, você concorda que é o primeiro elemento, a razão e o termo? Você concorda que isso dá 9? Você concorda que isso daqui é o primeiro elemento, a razão, o quarto termo? Isso dá 27. Tá vendo? E assim é a justificativa de que por isso que esse cara tem que estar com essa identidade. Entendeu? Então aqui nós temos aqui uma série que a gente está preocupado com a soma. E se a gente olhar para cá, o que, que vai acontecer isso aqui? Essa soma ela tende o quê? Ela tende a aumentar, né? 27, 81, 43, né? E assim vai. Vocês concordam comigo? Essa é a jogada. Bom, e aí, ainda voltando em sala de aula, que eu não sei se vocês retomaram o caderno ou se deram um tempo. Se a gente pegar este mesmo somatório, de K iniciando em zero até infinito, em que A eu tenho R elevado a K, este camaradinho aqui, ele pode convergir. Se ele converge, o que, que a gente comentou? Então eu posso realizar essa soma. Então eu vou conseguir somar essa série. E como é que eu chego nessa soma? Aqui. A. Quem é A? Cuidado, hein? 1 menos R. Você lembra que nós falamos, né, na sala de aula para vocês. Esse A é o primeiro termo. Neste exemplo que eu dei, quem é o meu A? 1. Então eu vou vir aqui em cima, ó. Ó, vou limpar aqui um pouquinho, ó. Vem comigo aqui, ó, rapidinho aqui nesse cantinho, ó. Então, a minha soma é 1 dividido por 1 menos a razão, 3. A soma é 1 dividido por menos 2. A soma é igual a menos meio. Oh! Menos meio. Voltando no slide anterior. É no slide anterior? É, aqui. Muito bem. Nesse caso, olha em amarelo o que eu vou fazer. Como a minha razão deu menor que 1, a série converge. E a soma dessa série, né, nesse caso, ela tende a este valor aqui. Tá vendo? Ó? Menos meio. A soma dessa série. Então vamos pegar acho que eu separei aqui alguns exercícios. Deixa eu ver aqui qual que eu quero pegar agora para a gente dar uma analisada. Já achei. Muito bem. Então, feito isso, então, parando aqui um pouquinho agora, vamos fazer aquela parada de 1 minuto para respirar, porque isso é essencial. Que a gente vai entrar em série de Taylor, McLaurin, um negócio que é interessante. Série, soma. Sequência, sucessor. Quero saber quem é o próximo, uma sequência de números. Só quero descobrir quem é o próximo. Agora, quando eu tenho uma série, ou seja, eu preciso saber quanto dá essa soma. É o que é mais utilizado. Uma série, uma soma pode ser convergente e divergente. Tá bom. Para saber se converge ou diverge, a gente analisa a razão. Se a razão for menor que 1, converge. Se a razão for maior que 1, diverge. Isso é um cálculo simples, matemático, ponto, acabou, para qualquer função, para qualquer série. Tá bom. Se essa sequência, lembra que a gente falou? Se a sequência converge, sequência, tudo bem? Próximo, 1,
3, 5, 7, 9. Tá vendo? Ó? Perceba que isso não é a razão, tá? 1, 3, 5, 7. Nova razão não é de 2 em 2. A razão é a divisão do n mais 1 sobre n. N mais 1 sobre n, ou seja, o da frente dividido pelo de trás. O da frente dividido pelo de trás. Então tá bom. Então, se eu pegar e falar que a minha série converge, tudo bem? A sequência pode ou não divergir. Não é uma verdade, tá bom? E vice-versa, tanto faz. Se eu falar que a série converge, a sequência converge? Não necessariamente. Agora, se a série, o que é a série? É a soma. Se a soma diverge, aí azedou o pé do frango. Se a série diverge, a sequência também vai divergir. Perfeito? Tá bom. Depois, se ela converge, eu tenho a fórmula matemática. A sobre 1 menos R. E cuidado com aquele A, que aquele A é o nosso primeiro termo. Mas ele não é o nosso primeiro termo quando a gente já coloca, já olha direto para ele. Vamos pegar um exemplo muito usado no cálculo. Exemplo. Vamos pegar aqui. Muito usado. Somatório de K iniciando em zero até infinito, de 1 que multiplica 1 sobre 2 elevado a K. Esse é um clássico no cálculo. Está aqui. Que é justamente para desmistificar isso daí. Então, o que eu tenho? Eu tenho 1 que multiplica meio elevado a zero. Então, quanto que dá isso aqui? Dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1 vezes 1, 1. Ok, isso quando K é zero. E quando K for igual a 1? Quando K for igual a 1, o que eu vou ter aqui? 1 que vai multiplicar meio elevado a 1. Então, 1 vezes meio vai dar meio. E quando K for igual a 2, eu tenho 1 que multiplica meio elevado a 2. Então, essa aqui vai me dar 1 quarto. E quando K for igual a 3, e assim vai sucessivamente. Perceba que o primeiro termo dessa sequência, coincidentemente, vai coincidir foi demais. Perceba que, coincidentemente, este resultado é igual a esse cara, ok? Mas quando a gente vai fazer a soma, que ele diz que é A1 menos o R, este A, lembra que eu falei na sala? Cuidado. Este A não é esse cara aqui, que é de fato o A, ó. A, R, K. Ele é o primeiro termo. Então, o primeiro termo seria esse aqui. Esse bonitão é o primeiro termo. Galera, parece coisa de louco, né? Mas cuidado, é isso. Quer ver um outro exemplo? Quer ver um outro exemplo? Bem legal? Olha só aqui agora. Duplicar slide. Se eu pegar o mesmo exercício, tanto que eu vou apagar só algumas coisas. Se eu pegar o mesmo cara, só que em vez de colocar aqui, eu não vou começar em 1, por exemplo. Ó, vou apagar aqui algumas cocitas. Ok, apaguei. Fica comigo aí, hein? Fica comigo. Olha só. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um 3. E eu vou iniciar meu K em 1. Então aqui vai ser 3. E aqui, opa. E aqui vai ser 1. Então o que eu tenho aqui? 1/3. Então, olha só como já muda. E não é exatamente a mesma coisa. Então agora se eu tiver 1 sobre 3. Olha o próximo agora. Então já é 2, já começou com 1, ó. E assim vai. Então o que eu tenho aqui agora? 1/9. O que eu tenho aqui agora? 1 sobre 27. Tá vendo? Então, na hora que eu vou realizar a minha soma,
O nosso medo é assim, não é você pegar esse A, achar que esse cara aqui é esse. Não. Este cara, não. Tanto que eu vou fazer aqui, ó. Interrompe o caminho. Pronto. Então, este cara aqui, ó, o A, é o primeiro termo da sua série. Fechou? Muito bem. Precisamos então fazer um exercício. Então, chegado aqui, vamos pegar um bonitão aí, clássico, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui um exercício. Eu já separei aqui no capricho. Somatório de K iniciando em zero, que vai até infinito, de 5 sobre 4K menos 1. Isso aqui é só um esquenta, vocês já sabem fazer. Sobre 12 elevado a K. Qual é o nosso objetivo aqui? Eu quero saber quem é o A, eu quero saber quem é o R, eu quero saber se a série ela converge, se ela diverge, e se ela convergir, quanto que dá o somatório. Tá vendo? Perceba que você já recebeu a função pronta. Né? Nós não temos aí dificilmente a engenharia de qualquer universidade, você vai ter um tempo maior para que você possa. O celular não para de tocar. Para que você possa analisar e chegar nesse resultado. Bom, mas o objetivo é, eu tenho que chegar onde? Eu tenho que deixar ele com essa cara aqui, ó, né? K igual a zero até infinito, A, R elevado a K. Quando eu conseguir chegar aqui, eu consigo responder todas essas perguntas. Do contrário, não. Vamos comigo? A gente tem que avançar. Então vamos lá. Primeira coisa, tem que deixar nessa cara. Se a gente olhar aqui em cima, a gente tem uma divisão, certo, galera? Olha aí, eu tenho uma divisão. Então nessa divisão, o que que diz quando eu tenho subtração de expoente? Divisão de potência de mesma base. Então significa dizer que aqui eu tenho 5 elevado a 4K dividido por 5 elevado a 1, que é a mesma coisa que 5. Isso daqui dividido por 12, ó, elevado a K. Olha aí o que eu tenho. Tá vendo isso? Entendeu? Muito bem. Agora que você enxergou que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, como é que eu resolvo uma divisão de fração? Até porque debaixo desse 12 tem o número 1, não é? Isso, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tá quase, hein? Tá quase. A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A? Não ouvi. Perfeito. Se A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, então eu posso escrever assim. Vê se vocês concordam comigo. Então eu posso escrever 1 sobre 5, que multiplica 5 elevado a 4K sobre 12 elevado a K. Opa! Tá quase com essa cara. O A eu já achei, ó. O A eu já achei. Então já vou apagar aqui, ó. O A eu já encontrei. É 1/5. Muito bem. Que é o primeiro elemento. Agora aqui eu vou dar uma melhorada. Eu vou vir aqui e vou apagar. Você concorda comigo que 5 na quarta elevado a K é potência de potência? Tá vendo? Ó, eu posso fazer isso? Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 4K, potência de potência? Beleza, sabia que você ia lembrar. Então, se isso aqui é isso, então eu posso fazer isso, ó. Continuando aqui, ó. Então eu posso vir aqui e fazer assim, ó. 1/5, que vai multiplicar. Presta só atenção.
5 elevado à quarta elevado a k dividido por 12 elevado a k. Então significa dizer que eu posso fazer isso aqui, ó. 1/5 que multiplica 625 sobre 12. Opa, Reinaldo, uma viagem. Aí, é isso mesmo. Sobre 12 elevado a k. Concorda comigo? Ó? Olha aí, ó. Muito bem. Olha aí. Tá certo? Então, você já sabe que esta parcela aqui, ó, é o R. Por quê? 5 a quarta, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. E se eu dividir 625 por 12, dá bem maior que 1. A razão eu já achei. Eu vou apagar aqui. A razão eu já achei. Então, isso dá 625 sobre 12. A série é divergente. E se a série é divergente, eu não faço a soma. Beleza? Tranquilos? Ótimo. Muito bem. Depois a gente vai jogar tudo isso no GeoGebra e ver como é que fica isso. Duplicar slide. Bora fazer matemática, engenharia elétrica. Bora lá. Muito bem. Limpando tudo isso aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês essas duas tarefas que vocês vão entregar depois, tudo junto. Tarefas para entregar. Como é que eu quero receber isso aqui junto com a universidade? Entregar. O pensamentozinho aqui está na integral de entregar. Vocês vão escanear ou tirar foto nítida e mandar lá no Google Sala de Aula para mim. Então, o primeiro que eu quero de vocês aqui é o seguinte, eu já preparei ali, ó. É o somatório de k iniciando em 0 e indo até infinito, muito parecido com esse, de 3 elevado a 2k menos 1, dividido por 6k. E eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem é o A, nós queremos saber quem é o R, e nós queremos saber se a série ela diverge ou ela converge. Se ela convergir, você realiza a soma. Como? S é A, que a gente disse bem quem é esse A, 1 menos R. Tudo bem? Esse é um exercício. Seguinte. Então vamos lá. O próximo. O próximo é assim. Nós queremos, neste próximo exercício, que você encontre a razão. Então, nesse exercício 2, pensa um pouquinho, hein? Não vai falar que é muito difícil. Nós queremos saber o seguinte: qual é a razão? Deixa eu mudar aqui minha tela. Se você tem esta série, agora você vai receber a série. Então, a série é 7 sobre x mais 21 sobre x ao cubo mais 63 sobre x elevado à quinta. E o que você já sabe também? Que a soma dessa série é 7 meios. Pessoal, se eu falar um pouquinho mais, eu já começo a dar respostas. Pensa, você está recebendo a série está aqui. Qual é a razão dessa série? Lembrando que você tem que chegar a entender isso aqui. K iniciou a 0, vai até infinito. A vezes R elevado a K. Nós queremos isso, ó. Tudo bem? Nós queremos isso. Isso aqui você consegue já de graça, ok? Agora presta atenção.
Isso aí você já conhece de graça. Então, na hora que você analisar aqui, nós queremos saber de você a razão, sabendo que a soma, os que já entenderam, me perdoem, né? Porque eu fico enfatizando, ok? Qual é a soma? Esses são esses dois. Vou finalizar essa aula aqui, galerinha. Tem bastante coisa para fazer hoje, por incrível que pareça. Esses dois aí já vai te dar aí pelo menos uns 30 minutos aí na boa fazendo lição. E eu vou começar a fazer a série agora para vocês, ou seja, a série de aulas de Taylor e McLaurin, que nós já vimos na sala, mas eu vou relembrar vocês, porque já faz um tempinho, e vamos seguindo. Fechou? Um abraço. Qualquer coisa, escreve lá no Google Sala de Aula, manda mensagem pelo AVA, agora também tem o WhatsApp, e vamos que vamos. Fechou? É isso aí, galerinha. Tudo de bom.